Estou aqui com o nosso Bispo David. Paz do Senhor, gente. Estou também com o nosso apóstolo Wagner. Paz, queridos. E estou aqui também com o nosso evangelista Álvaro. Paz, gente. Nós estamos aqui hoje para trazer para vocês um debate muito polêmico sobre tatuagem. É pecado? Deus condena quem faz tatuagem? E você está livre aí para trazer perguntas, dúvidas, opiniões, tá bom? Antes de tudo, ative o sininho, tá bom? E se inscreva no nosso canal para mais debates edificantes para sua vida, palavras de Deus para sua vida, em nome de Jesus, amém? E desde já a gente vai começar, né, nosso debate hoje. E eu vou começar aqui com o nosso Bispo David, tá? Ele vai se apresentar para vocês, tá? Ah, lembrando também que as nossas redes sociais estará também disponível no vídeo. Então depois segue a gente lá, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos lá? Bispo David. Paz do Senhor, gente. Antes de mais nada, é uma honra estar aqui debatendo com o nosso evangelista Álvaro, o nosso apóstolo Wagner. Para mim, tatuagem não é pecado. E explico por quê. Tatuagem, ela é um ato cultural. E por ser um ato cultural, ela tem e traz um significado. Todas as vezes que a Bíblia ela vai falar sobre a tatuagem, né, em um caso só que ela vai falar sobre a tatuagem, que eu quero até inclusive, acredito que ele vai falar sobre isso, né, lá em Levíticos, ela não cita a prática do fazer tatuagem como algo pejorativo, como algo insignificante. Ela traz um significado para a tatuagem. Fazer demarcações no corpo para lembrar sobre os mortos, né? Tirando isso, a Bíblia não fala sobre a tatuagem. E durante a escrita desse versículo bíblico, né, já havia culturalmente lá no Egito tatuagens, tá certo? E eu gostaria que o meu oponente aqui falasse sobre isso, né? Então o evangelista Álvaro também já está com a palavra para dar a introdução desse tema. Amém. Salve a paz do Senhor, meus irmãos. Era óbvio que esse versículo seria mencionado, porém eu não vejo que esse versículo seja relevante, entre aspas, porque o texto já está sendo claro do que está sendo dito sobre as demarcações referente a lembrar sobre os mortos, mas eu prefiro, né, usar o texto que Cristo mencionou no livro de Mateus, capítulo 5, que ele fala que ele não veio abolir a lei, mas sim cumprir, né? E a igreja, ela tem um papel fundamental em apresentar aquilo que é diferente do mundo, porque eu vejo que a tatuagem, ou qualquer ato assim, é uma representação ou uma prática mundana, não tem uma prática cultural dentro da igreja, mas uma prática mundana. Nós não vemos normalmente os cristãos se tatuando, mas os mundanos que convivem com essa prática. Então, por isso, eu não concordo com tatuagem pelo fato de nós não podemos nos compactuar, se igualar às opiniões ou às práticas mundanas. Então, por esse motivo, eu não consigo concordar com tatuagem. Amém? Amém. Nosso apóstolo Wagner quer dar alguma palavra? Olha, conforme o bispo falou, que ele vê que não é pecado, que ele traz algo cultural, o nosso irmão, o nosso evangelista Álvaro, ele traz que é pecado, porque traz algo mais para o ímpio do que para a igreja, e eu trago aquilo que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo, ele declara: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, trazendo o que o apóstolo Paulo falou, eu entendo que eu posso fazer uma tatuagem, sim, mas eu acho que não convém. Como um cristão lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu acho que não há uma edificação. Que edificação há que vai trazer algum benefício para o nome de Jesus? Porque o apóstolo Paulo também declara assim, que o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Então eu não acho viável um cristão em sã consciência, um cristão ou
conhecido biblicamente como nós, igreja, somos pequenos cristos, imitadores de Cristo. Eu não vejo Cristo com uma tatuagem no corpo. Bispo. Tá certo. Vamos por parte, tá vendo? Vamos por parte. O evangelista Álvaro, ele falou assim, se igualar às práticas mundanas, né? É claro que eu não vou afinco nisso, tá? Mas o apóstolo Paulo, ele diz, me fiz de louco para ganhar os loucos, me fiz de sábio para ganhar os sábios. Imagina o seguinte, imagina que eu tenho tatuado no meu braço ou em qualquer outra parte do meu corpo, algum símbolo, um cachorro, vamos falar de um cachorro. E eu tô numa fila de banco, num caixa ou em qualquer área, e alguém vem até mim e me pergunta, nossa, que tatuagem bonita. E a pessoa, ela vai se interessar por aquela tatuagem, e eu, enquanto uma pessoa entendida, eu sei do evangelismo pessoal. Eu vou ganhar intimidade com aquela pessoa para pregar o evangelho, pregoar o evangelho, tá certo? Eu estou unindo a prática mundana a um objetivo, a um fim, beleza? Agora, pegar esse texto e falar assim, é uma hipocrisia, porque eu vou falar, é permitido tatuagem, mas nem tudo me convém, tá bom. A Bíblia diz em Provérbios 29, dê vinho para que ele se esqueça da sua dor, né? Pode o álcool? Pode. Pode vinho? Pode. Mas nem tudo me convém. Isso para mim fica uma hipocrisia. Uma fala que volta e volta para o lugar. E eu posso fazer tatuagem. Se não é pecado, porque o tema aqui é pecado? Se é pecado, porque que fique claro o seguinte, eu quero depois que vocês me digam, o que é pecado? Para mim, pecado é a transgressão à lei de Deus, beleza? É transgredir a vontade de Deus, não fazer a vontade de Deus. Se o tema do debate é tatuagem é pecado, é permitido ou não é? Porque se tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu já imaginaria isso. Porém, eu penso assim, bispo, eu não, como você falou, do termo, né? O pecado significa errar o alvo. Só que tem muitas coisas que nós cometemos que também não está escrito nas leis, certo? Sim. Porém, como eu disse, Jesus ele veio cumprir. Ele não aboliu a lei, ele cumpriu a lei. Mas e se a lei não fala do pecado? Deixa eu concluir, rapidamente. E para nós, eu falo para nós cristãos, eu não estou falando para o ímpio. O ímpio tem total legalidade, ele é livre para fazer o que ele quiser. E eu não estou dizendo para a igreja. A igreja ela tem uma responsabilidade em apresentar uma santidade para as pessoas. Porque eu penso assim, como está escrito, que nós não podemos trazer, tudo que nós cometemos, nós não podemos trazer mau testemunho ao nosso irmão. A Bíblia diz também que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Por exemplo, o Senhor é a favor da tatuagem, não há problema, mas para mim não é. Essa dissensão, essa contenda já gera alguma polêmica para o ímpio. Ele fala assim, como duas pessoas que seguem ao mesmo Cristo estão discordando do assunto? Não faz sentido, porque nós devemos ter a mesma mente, ter a mesma visão. Porque a Bíblia diz que tudo quanto é ligado na terra é ligado no céu. Então, se aquilo que está ligado em você, tem que estar ligado em mim. Porque é o mesmo Cristo. É a mesma palavra que pregamos. Então, eu penso dessa seguinte maneira. Que, como está escrito em Romanos, não vos conformeis com as coisas deste mundo. Como eu enfatizei no início, na minha introdução, que não é uma prática mundana. Não é a nossa prática. Não faz parte de nós, não está na nossa essência. Não faz parte da igreja. Isso, não faz parte da essência da igreja. Mas é pecado? Por isso que eu vejo que é pecado. É pecado? Sim, para mim é pecado. É pecado, apóstolo? Não se complica. Não se complica. A gente, a questão aqui é se pecado. Tatuagem é pecado. Se quando você faz uma tatuagem, você está transgredindo contra Deus? É pecado. Tá bom, agora vamos lá. E eu vou trazer porque é pecado. Só deixa uma pausa. E como o senhor trouxe exemplo, falando da bebida, né, você trouxe em Provérbios 29. Porém, agora eu estou dizendo eu sempre vou tentar trazer para a igreja. Irmãos, eu estou deixando claro a responsabilidade da igreja. Não estou dizendo a responsabilidade do ímpio.
O ímpio, ele faz o que ele quiser da vida dele. Ele é livre para ele fazer aquilo que ele quiser. Aí, nós cristãos também vamos dizer, mas nós também somos livres em Cristo Jesus. Amém. Só que liberdade não tem nada a ver com libertinagem. Sim. Nem tudo que queremos. Se Cristo ele trouxe a princípio de renúncia, que nós, para ganhar, tem que perder, para nós alcançar aquilo que Deus tem para nós temos que esvaziar de nós mesmos, e tudo isso trata de vontade humana. Sim. Não trata-se de vontade do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo... Porque uma vez, imagina assim, o Espírito Santo não se incomodou, como muitos dizem. O Espírito Santo não se incomodou quando fez uma tatuagem. Mas você perguntou? Você esperou a resposta? Porque é muito fácil falar assim, o Espírito Santo não se incomodou, mas você não esperou ele ouvir. E se o Espírito Santo não falar? Exatamente. Ele fala. Você não tem autonomia de tomar Não. uma decisão. Só deixa eu concluir. Você não tem uma autonomia de tomar uma decisão, porque nós falamos que nós somos guiados pelo Espírito. Sim. Se nós não temos uma autonomia de tomar uma decisão sem a resposta dele. Ele não falou. Então eu não tenho uma autonomia de fazer nada. Eu preciso ser Tem. paciente. Claro que não. Tem. Então você está usando do seu livre-arbítrio. Sim. Aí, por exemplo... O direito meu de Isso, escolha então você tá usando que vai do seu gerar livre- uma consequência. Isso, Sim, exatamente. não. Aí Você tudo está bem. usando do seu livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Se sou livre, Porém- eu tenho vontade. Isso, porém, É. você não tem autonomia de falar do Espírito Santo, porque você está fazendo da sua vontade. Sim. Você está entendendo? É Mas- por esse motivo que eu É. vejo que a igreja, ela não tem autonomia para fazer isso, porque ela não pergunta para o Espírito Santo. Se nós somos templo, como está escrito em 1 Coríntios 3,17, não sabeis vós que sois templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Sim. Se você destrói o templo, aí vamos para as estatísticas, e o Senhor sabe disso, que você é o que mais tem isso. Nós vemos os danos que pode gerar na pele da pessoa. Pode gerar câncer de pele, pode gerar problema no sangue. O Senhor sabe disso. Sim. Isso indo para a medicina. Então, se gera problema na nossa pele, nós estamos ferindo o templo. E está errado. Se a Bíblia diz que se nós destruirmos o templo, Deus nos destruirá. Você toma Coca-Cola? Você também. Amém. Você toma café? Amém. Você toma Café café? não, Coca-Cola eu tomo. Toma paracetamol? Tomo. Você destrói o templo do Espírito Amém, eu entendi. Mas nós Agora estamos eu vou falar. tratando. Não, deixa eu concluir. Vá. Estamos tratando de tatuagem, tudo isso. Óbvio, a gente tinha que fazer uma devastação de tirar um monte de coisa que nós consumimos e fazemos para nós não destruirmos o templo. Isso é claro. Porém, a gente. Mas se você está falando que a tatuagem, ela destrói o templo do Espírito Santo. Sim. E eu estou dizendo que tem outras coisas que também destroem o templo do Espírito Santo. Sim. E você está falando que o pecado está ali também. Sim. Tá certo? O pecado está ali. E até aqui nós concordamos. Sim. Quando eu destruo o templo do Espírito Santo, eu pego. Amém. Tá? E eu tomo Coca-Cola, tá, gente? Sou viciado na Coca-Cola. Mas aí surge uma pergunta. Então a gente tem que tirar um monte de coisa. Exatamente, é o que eu estou dizendo. Eu preciso parar de ser sedentário, você precisa parar de Exatamente. ser sedentário. O que eu entendo é o seguinte: a tatuagem ela não é pecado, mas ela pode se tornar uma prática pecaminosa. Exato. Ela pode trazer o pecado. Sim. Assim como a música, só para o ouvinte entender. A música ela não é pecado. Eu escuto música antiga, eu não vejo pecado. Eu escuto música secular. Uma música que fala sobre amor, uma música que fala sobre poesia, uma música que fala sobre pai e filho. Agora, a partir do momento que eu pego a música, o ritmo e a composição, a melodia, e começo a denegrir a imagem da mulher. Denegrir não a palavra, perdão, gente. Mas eu começo a fazer com que a mulher se sinta um objeto sexual, eu peco. Sim. Entende? Uhum. Então, tatuagem ela não é pecado, porque a Bíblia não fala que ela é pecado. Uhum. Ela fala sobre a mutilação ao corpo. Com qual objetivo? O objetivo de fazer isso aos mortos. Sim. Todos os textos que ele apresentou aqui pra gente, e os dois estão aqui, eles podem me dizer, não fala exclusivamente sobre a tatuagem. Ele está atrelando uma coisa a outra. Sim. Vocês disseram o seguinte: tatuagem não traz santidade. Foi o que o nosso apóstolo falou. Tatuagem não traz a santidade. Mas eu utilizo um monte de outras coisas que também não me traz santidade. Mas, bispo, Isso daí tá uma coisa atrelada a outra. Não trazer santidade já me traz pecado? então bora, calma aí. Não, responde a minha pergunta. Não trazer santidade me traz o pecado? Não. Não. Amém. Que fique gravado. Vai. Tatuagem. Então bora. Nós vamos ver cultura. Qual é a raiz da tatuagem?
ela tem uma história sobre Sim. isso daí. Que benefício há uma tatuagem? O bispo ele diz assim, eu tô no banco e tem um cachorro com a... Aí vem alguém e através disso eu me fiz de louco para ganhar... então vamos fazer de homossexual para ganhar alguém? Eu falo sobre o desejo. O desejo de expor no seu corpo uma coisa que você gosta. Por exemplo, eu gosto muito de café. Eu vou pegar o exemplo lá. Eu posso fazer uma xícara de café no meu corpo. Para outras pessoas, visivelmente, ver que eu gosto de café. Eu posso fazer uma tatuagem que traz um símbolo, que aí é atrelado com aquilo que eu falei sobre a prática pecaminosa. A tatuagem ela não é pecado, vírgula, mas ela pode se tornar um pecado. Eu fazer, por exemplo, um símbolo nazista no meu corpo, um pecado. Eu fazer um símbolo racista no meu corpo, um pecado. Eu escrever algum tipo de mensagem que ataque o meu irmão, que ataque a igreja, que ataque o Espírito Santo de Deus, pecado. Então, bispo, então você quer dizer que eu sendo cristão eu posso colocar desde a cabeça no corpo inteiro versículos bíblicos que tá certo? Pode. Se você se acha bem com isso. Aí eu vou virar um gibi. Pode. Eu coloco os salmos aqui, Pode. provérbios aqui, Ei. Eclesiastes aqui. Não, aqui em cima você coloca assim, Jesus salva. Jesus salva. Porque pode. O problema é, se você me apresentar um texto bíblico fora do livro de Levíticos, que fala assim, é proibido. Amém. Mas, Porque assim, o que você falou então já que não é pecado, eu posso fazer tudo. Olha, tudo aquilo que é consumido de maneira exacerbada, de maneira exagerada, traz algum tipo de coisa ruim para o corpo. Traz alguma coisa ruim para a sua vida. Então eu tomo café, mas não significa que eu vou tomar café 24 horas por dia. Então, você tem que ter um equilíbrio. Então bora. Falando de tatuagem, aí nós colocamos uma tatuagem no corpo e como que ficam os fracos na fé? Eles precisam do entendimento bíblico, para isso que serve a escola bíblica do Mas o apóstolo Paulo ensina assim, olha, se um fraco na fé, se você vê que você está afetando um fraco, não faça. Vamos lá. Então, é o apóstolo Paulo que está falando. Amém. Olha o seguinte exemplo. O fraco na fé, e é o que acontece, o fraco na fé, fala bastante sobre dízimo e oferta. Que dízimo, quando entra dentro da igreja, vai para o bolso do pastor. Só porque o fraco na fé falou que aquilo dali atinge ele, eu vou parar de dar dízimo, sendo que é uma lei bíblica. Mas é uma lei bíblica. A tatuagem, ela não é uma lei bíblica. Então, nós estamos falando de uma lei. Então, a questão que a gente está diferente. tentando dizer... Tá bom, eu vou dar outra exemplo. O senhor, não, só deixa eu concluir. Como o senhor já iniciou, o senhor falou que é cultural, certo? Não é, então, eu estou dizendo, vamos cultura a igreja. Não estou dizendo cultura mundana. Não regional. Uhum. Por exemplo, na Bahia é um tipo de comida, em São Paulo é outro tipo de comida. Então vamos para a nossa cultura. Nossa cultura é o céu. O nosso princípio é o céu. A nossa identidade é o céu. Amém. É a cultura da igreja. A prática da tatuagem? O que é a cultura da igreja? Não, responda a minha pergunta. É cultural da igreja. É cultural da igreja. Eu não estou falando das reformadas. Não, é isso que eu quero dizer. Qual igreja? Não, calma, deixa eu concluir. A sua igreja, que é Não. neopentecostal, que é pentecostal apostólica, a igreja Assembleia de Deus, a igreja Deus e Amor, a igreja... Os salvos. O sal, exatamente. salvos. É. A igreja. Não, É. eu não estou determinando placa de igreja. Isso, Estou os dizendo o céu. O Igreja sal, a igreja. A igreja é Amém. única. É prática da igreja, é cultural da igreja. Eu e você fazer tatuagem? Tem um monte de coisa que nós fazemos. Não, responda a minha pergunta. Eu vou chegar lá. Não é pra chegar. Eu vou chegar. quero. Ó, Ouvinte, irmão, eu você quero está chegar. nos ouvindo. O bispo Vocês que é cristão, é nossa prática, é comum, é natural da igreja. Coloca aí. É natural da igreja. Nós aqui se reunir e no estúdio de tatuagem falar assim, pode tatuar aí, é nossa prática. É natural isso aí. Quantas das vezes? Porque se fosse natural, muitos cristãos vão fazer escondido. Se fosse natural, todo mundo pedia permissão e falava, tô indo fazer uma tatuagem. Posso? E a Bíblia diz que nós devemos ser submissos às autoridades que foram estabelecidas. Calma, deixa eu concluir. Vamos lá. Nós somos submissos às nossas autoridades que foram concluídas. Se o pedir, nós estávamos falando mais cedo sobre brinco. Se o nosso apóstolo fala não, é não. E a Bíblia diz o quê? Para que se cumpra a lei de Deus, tem que se cumprir a lei do homem. Se a lei da igreja, se a lei dos nossos líderes é não,
Não. Mas é claro, não. Exato, É eu que tenho que ele... dar o direito de resposta. Não, sim. Não, eu tenho que dar o meu direito de Não, resposta. então, Sim. Eu mas, tenho que ter o meu direito de sim, resposta. mas entenda algo aqui. Ah. Ele está falando da igreja universal, da igreja lavada e remida no sangue de Jesus Cristo. Amém. Então, se nós pegar desde a reforma, desde Lutero, você não vai ver ninguém falando assim, apoiamos a tatuagem, faça. E se você pegar qualquer livro que você pegar de um cristão, ele corre. Beleza. Eu tenho 3 pontos aqui que eu quero apresentar para os ouvintes, tá bom? Ouvintes, Paulo Bispo. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Amém. Quem é o pastor da igreja? Dessa igreja que nós estamos falando? Cristo. Cristo. Amém. E como que o pastor fala com essa igreja? Como? Através da palavra. Palavra aqui. Amém. Amém? Tá bom. Ele fala de multiformas. Não. Mas A a base, palavra final é essa daqui. É a base. Se um anjo descer aqui Amém. e falar uma coisa que estiver fora da Seja palavra, anátema. anátema. Amém. Amém? Amém. O evangelista falou assim: submissão aos pastores terrenos. Então eu tenho que fazer uma divisão entre igreja corpo de Cristo Amém. e igreja física, igreja com CNPJ. Igreja com CNPJ, pastores locais que ditam algumas coisas com base na Bíblia. Amém. Amém? Amém. Foi isso que você me deu a entender. Nessa parte é o pastor que faz, porque eu sou submisso à vontade dele. É claro que a vontade dele está submissa à vontade de Cristo. Amém. Amém? Que assim seja. Só que a palavra que traz a vontade do pastor da igreja não fala se é permitido ou se não é permitido. E aí eu complemento a minha frase. Durante a história da igreja que foi trazido aqui, muitas coisas foram colocadas dentro da igreja, e eu estou falando aqui da igreja corpo de Cristo. Amém. Amém? Melhor, vou me corrigir. Não a igreja como corpo de Cristo, mas a igreja como As igrejas locais. um templo do homem. Isso, Um as templo do igrejas homem. locais. Uma igreja local. Um templo do homem. Muitas coisas foram colocadas. Adoração aos mortos, dar o dízimo para salvar a pessoa lá, a oferta para salvar a pessoa, pagar penitência, São práticas terço, católicas. práticas da igreja local. Alguém veio, Lutero, Calvino e todos os reformadores falaram: não, isso daqui está diferente. Quer dizer então que se há na história da igreja algo que está sendo cumprido, significa que eu não posso mudar aquilo? E aí? Então, Porque na história da igreja, por exemplo, então você está querendo dizer que... deixa eu ver se é não leve para o extremismo. Não, Estou não. falando algumas coisas. isso. Então você está querendo dizer que porque hoje as igrejas não adotam a tatuagem, eu não posso vir e mudar conforme antigamente? Isso. É isso? Simplicidade, isso. Então, Paulo Apóstolo! Corre não! qual é a situação? O apóstolo Paulo, ele traz algo aqui. Ele veio com um propósito. Jesus veio com uma missão e um propósito. E deixou um legado para os seus 12 e para os 70 para pregar um evangelho verdadeiro. Meu amigo... Fazer tatuagem significa que eu não sou verdadeiro dentro da igreja. Não é isso que eu estou falando. Amém. Eu estou falando que sai fora do princípio daquilo que Jesus determinou. O apóstolo Paulo... ele Qual o traz- princípio? O princípio é ganhar almas. A Bíblia diz que aquele que ganha Mas almas isso- sábio é. Agora eu vou... com que propósito eu vou colocar uma tatuagem no meu corpo? Que propósito? Para mim se sentir bem? Comigo mesmo? Só para isso? Não só para isso. Vários outros É porque o aspectos. apóstolo Paulo ele traz assim, ó, eu me gastarei, me deixarei Amém. ser gastado. É interessante porque ele poderia, na cultura romana, poderia pôr uma tatuagem. Poderia, porque já vem do Egito. Isso. Mas você vai ver que os judeus não colocaram, você vai ver que não era uma prática comum. Nem na igreja católica havia essa prática. Tinha outras práticas
pecaminosas, mas não essa. Aí chega agora no nosso tempo, vamos liberar. Liberar com que intuito? Para quê? Com que propósito? Cultural. É para a glória de Deus? Porque o apóstolo Paulo, ele fala, se vivermos, vamos viver para Cristo. E se morrermos, morreremos para Cristo. Amém. Então, não tô falando que não. se nós vamos viver para Ele, vamos morrer para Ele, que sentido tem uma tatuagem? Tá. Imagina o seguinte. Quero ouvir a resposta dele sobre isso. O seu filho, Miguelzinho, ele quer fazer uma coisa e você nunca falou para ele se podia ou não podia. Não ouve essa fala. Não faça tal coisa. Exemplo. Pegar a caneta e riscar o caderno. Amém. Você nunca, nem você, nem sua esposa, nem chegar próximo daquilo. Ok. Tá? Chega um momento na vida do Miguel que o Miguel vai encontrar a caneta e o caderno. Sim. Só que você não está perto. E você não vai falar para ele se ele pode ou não pode. Isso daí fica na consciência dele. Consciência do indivíduo. Tá certo? O que você acha? Que o Miguel fez errado por rabiscar o caderno? Sendo que você nunca falou para ele se podia ou não podia? Bora. Deixa eu responder essa pergunta. Por favor. A princípio, se tratando como isso. Eu já... Vai que depois eu já tenho mal. Ó, nós somos pais. Você não... Só um momentinho. Eu tô vendo que tem algumas pessoas que estão perguntando aqui. Eles só vão finalizar aqui a linha de raciocínio e a gente já entra nas perguntas, tá bom? Enche aí de perguntas, gente. Ó, mas enche. Você, normalmente, nós não temos a prática. Como você falou, nós não falamos. O apóstolo não falou pro filho dele que não pode rabiscar, certo? Porque ele não rabisca. O senhor rabiscaria? Normalmente, pegar o papel? Não. O filho é espelho. Por que eu vou fazer se meu pai não faz? O pai é espelho. O pai é o espelho. Da mesma... Não, deixa eu concluir. O pai é o espelho. Então, se torna errôneo porque não é uma prática comum. Cristo fez? Responda a minha pergunta. Cristo fez uma tatuagem? Cristo não fez um Amém. monte Amém. de Amém. outras coisas. Amém. Não, deixa eu continuar. A gente tá... Tá fugindo. Estamos falando de tatuagem. Não, calma. Não. Ele não fez, eu sei que ele não fez. Ele não fez um monte de outras coisas deixa que eu a gente concluir. faz. Amém. Sim. É isso que eu tô dizendo. Calma. Ele não fez. Ele não bebeu Ele copo não porque não fez. tinha. Ele não fez. Ah. Ele não fez. Se ele não fez tatuagem, por que nós faríamos? Se ele é a nossa principal referência. Tá bom. O apóstolo Paulo fez tatuagem? Não fez. Então por que nós faríamos? E ele disse, o Sejam apóstolo... imitadores. Exatamente. Como eu sou de Seja Cristo. o meu imitador como eu fui de Cristo. Bispo, o senhor falou de cultura. O senhor falou de vontade própria, sendo que nós devemos matar a nossa vontade todos os dias. Matar a nossa carne, certo? Só que nós estamos falando para uma direção para a igreja. Se não é uma prática comum da igreja, e nós, como principal referência, igual o senhor trouxe... Qual igreja? Calma, a Igreja Universal. Agora eu não estou falando de placa. Mas há um monte de outras coisas que nós fazemos agora. O evangelista, perdão. Há um monte de outras coisas que nós fazemos que não está na prática da igreja. Amém. Mas Vamos lá, eu estou exemplo. dizendo... Eu vou dar um exemplo para o ouvinte. Só para o ouvinte entender por que eu estou falando isso. Assembleia de Deus, liturgia de culto. Liturgia de culto é como o culto ele vai andar. Assembleia de Deus é orquestra, a música é uma música mais voltada a uma música histórica. Aí você pega, por exemplo, a Deus e Amor. Deus e Amor tem uma outra liturgia de culto, um outro tipo de música. Tudo bem, bispo. Tá, aí a pergunta que surge é: qual é a música que a igreja como corpo de Cristo ouve? Calma aí. Deixa eu responder. Ó, eu quero falar do ponto que ele disse, mas o seu filho rabisca, mas o pai... Você finaliza aí, que a gente vai ter que responder as perguntas. Mas o pai nunca falou, e aí? Mas aí o texto, a Sagrada Escritura fala assim, olha, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Haverá menos rigor. Porque se tivesse feito os milagres que foi feito aqui, ela não teria sido destruída. Entenda algo aqui. Há um tempo de ignorância. Há um tempo. Então, como eu já bebi, como eu já usei droga, na minha ignorância,
Mas depois que Jesus Cristo me lavou com seu sangue, depois que Jesus Cristo, ele diz assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará. Quando Jesus, ele pega e fala assim, ó, o meu povo se perde, ou se perdeu, porque lhe falta o conhecimento, querido, alguém que tem uma prática de fazer o seu corpo de gibi, eu acho que falta o que nele? Nada mais e nada menos do que a sensibilidade de ouvir o Espírito de Deus falar. Porque o Espírito de Deus fala. Vamos lá. Resposta. Não, mas antes, coloca aí um tema que você gostaria de ouvir para o próximo debate. Sim, Coloca aí. amém. Amém. Pode colocar aí, tá bom? A Carolina perguntou, se eu tatuar algo que glorifique a Deus, estou em pecado? Gostei de você, Carol. Apóstolo evangelista. Eu acho que não. Mas, Mas a sua posição foi que não. sim. Ela, ó, foi a frase dela. Se glorificar a Deus, a Bíblia diz que tudo por ele, para ele, são todas as coisas. Não há uma via de mão dupla no pecado. Amém. Amém. Então quer dizer que eu posso É isso. assaltar alguém para dar o dízimo na igreja para glorificar o nome de Deus, porque a igreja está precisando? Então não pode. Vocês são hipócritas. Defende a posição. Não pode. Você, ei. Não, mas você disse que Ô, podia. bispo, presta atenção. No final das contas, foi como eu falei no início, antes. Tudo deve ser para que nós entramos em consenso para o melhor direcionamento da igreja. Olha. Não lembre, não se esqueça desse detalhe. Ei, eu sei que você quer defender que não é pecado, amém. Mas você também tem uma responsabilidade, porque se você está defendendo que não é pecado e o povo for pro inferno, você vai sofrer por isso. Carol, vem comigo. Não é pecado fazer tatuagem. Bora. Desde que a sua tatuagem não faça um pecado. Peraí, que eu coloquei aqui um termo correto. Ela não pode trazer um pecado para sua vida, tá certo? O que é trazer o pecado através da tatuagem? Vou te explicar. Você tatuar o nome de pessoa falecida, glorificando essa pessoa falecida. Você tatuar uma mensagem de ódio contra qualquer tipo de pessoa ou qualquer público. Vou fazer uma tatuagem nazista. Vou fazer uma tatuagem contra pessoas gays. Eu vou fazer uma tatuagem falando mal da igreja, falando mal do meu pastor. Não pode, tá? Porque assim, toda prática, ela pode te levar para o pecado. Toda a sua prática, que ela não é pecado, mas ela pode levar você para o pecado. Então você tome cuidado, só com isso. O Vitor Hugo, só um pouquinho. O Thaís, a gente troca de celular comigo? Porque isso aqui tá descarregando. Por favor. Ó, eu oriento, Carolina, não fazer. Porque se você fazer e o bispo tiver errado, você vai pro inferno com ele. Mas e se eu tiver certo? Ei, entre o sim e o não, fique no não. Não fazer. Porque você já nasceu sem ela. Você você já nasceu sem a tatuagem. E quem nasceu com mancha no corpo? Não tem? Não. É uma, Não. é uma forma de tatuagem. Não. Brincadeira. Não. Vamos lá. O Vitor Hugo, ele perguntou, pode ou não? Ele quer saber. Eu defendo que sim. Eu defendo Não. que não. Não pode. Vitor e Carol, melhor do que isso, através do debate que vocês assistiram, o que vocês dizem? O que a consciência de vocês dizem? A consciência de vocês, quando a gente fala assim, tatuagem, ela acha que é um pecado? Tem ou uma não? pergunta boa. Calma aí. Só deixa eu falar. Mas está escrito. Cuidado. Com sua consciência. Porque ela pode estar cauterizada. Exatamente. E outra, nós cristãos, nosso papel é trazer o melhor direcionamento à igreja. Eu vou sempre enfatizar. Nós não somos guiados pelas nossas vontades. As nossas vontades nos geram erros. Nós somos guiados Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Amém. Então pergunte ao Espírito se há problema ou não. Aí é com o Espírito, aí eu me responsabilizo mais. Carol, e se o Espírito Santo não falar? Ele fala. O Espírito de Deus Tem fala. coisas que o Espírito Santo não fala. E se E ele ele sabe que tem Não, deixa eu só continuar. Mas se o Espírito Santo permanecer em silêncio, não haja. Porque você pode errar. Não vai pelo que o Espírito, se ele falou ou não. Esse é o erro de muitas Deus pessoas. fala. Mas Deus fica em silêncio também. Exatamente, então permaneça no mesmo lugar. Entre Mateus
em Malaquias, 400 anos. tem uma paginazinha branca, 430 anos, se não me falha a memória, É isso mesmo. ele ficou em silêncio. É isso A Bíblia diz que Deus ficou em silêncio a Abraão, porque Abraão fez um erro que não era para ele ter feito, que foi pegar a sua concubina, a sua serva Agar. Deus ficou 15 anos sem falar com Abraão. Tem coisas que Deus não fala, porque Ele quer ver a atitude da pessoa. Por isso que eu digo, a sua consciência diz o quê? Se você é filho de Deus, faz parte da igreja. Se você é filho de Deus e faz parte da igreja, porque quem faz parte da igreja tem na sua vida, no seu dia a dia, características de filho de Deus. Ou seja, a mente pensa em coisas do céu. Amém. Ou eu estou errado? Mas Ele se- defendeu o que acabamos de dizer. Isso, mas se Ele a acabou mente- de mas, defender ó, o que acabamos de dizer. se a nossa mente- identidade é dos céus, não é da terra. Lembre-se, a tatuagem, irmãos, como ele disse, é cultural. Se é uma prática comum, mundana, não é uma prática da igreja isso. Não é uma prática igreja universal. Não estou dizendo placa, não estou dizendo se é na Assembleia, se é na Deus é Amor, se é na Bola de Neve, não interessa. Não é uma prática da igreja. A igreja universal. Ei, se a igreja que permite tatuagem, se eles estiverem certo, nós iremos abaixar a cabeça e ficar quieto. Mas se a grande maioria está dizendo que é errado, e outra, dentro da lei, vamos para a lei, se tem duas testemunhas dizendo que sim e um está dizendo não, quem está certo é o que está dizendo sim. Então, irmãos, pense, leve em consideração o Espírito Santo. Se ele falar, calma, se ele falar, cumpra. Se ele não falar, permaneça no mesmo estado que você esteja. Vamos lá, a lei diz o quê? Repete a frase de novo. Não. Repete a frase de novo. Não. Repete. Em um testemunho, se Tá. duas pessoas contra um, quem é? Pô, Em a possibilidade de dar certo. Em um julgamento. Na lei Na lei. e na graça. Mas Jesus falou a mesma coisa, A mesma- tá bom. na graça. A Bíblia diz que para Me prova. Abre a Bíblia aí. Mateus e me prova. 18. Mateus 18. Abre o versículo Amém. bíblico e me prova. Amém? Jesus falou Mateus 18. Mateus capítulo 18. a partir isso. Dá uma do segurada aí, versículo dá uma segurada. Ei, Mateus vou 18. abrir. Eu vou abrir. Tá. Ó, para que não haja dissensões ou erros, tá? Entenda. Mateus 18. Mateus capítulo E 18. eu vou lá no apóstolo Paulo enquanto isso. Ó, Lê o versículo 18. Mateus capítulo 18, versículo de número... Calma aí. Não era 22? Eu te ajudo. Não. Cadê? Vamos lá. Caramba, cadê o versículo? Sumiu. Misericórdia. Bispo. Enquanto isso, Eu quero, ouvintes, eu quero ouvir da boca dele o versículo que Jesus disse isso. Amém. A Carolina mandou outra pergunta. O Vitor tinha mandado, mas eu vou pedir, Vitor, manda de novo porque eu não entendi. Porque ele falou, por que Davi foi fazer um templo e Deus fala que ai. Eu não entendi direito essa pergunta, então eu vou pedir para você mandar novamente de uma outra forma pra gente entender, tá bom? A Carolina mandou assim, se eu me mutilo, é pecado? Tá, claro. Aí dentro disso ela falou assim, acredito que sim. Como eu já tenho tatuagem, porque ela não era cristã, Achei. tá? Então quando ela veio pra igreja, ela já veio Achei. tatuada. Achei. Aí ela falou assim, como eu já tenho tatuagem, sei o quanto dói e sangara. Ela colocou, Sangra. eu acho que é sangra, né? Não seria a mesma coisa de se mutilar? Porque é uma coisa que dói, é o que ela falou. Beleza. Posso? Amém. Carol, olha isso. Hoje a medicina ela está tão avançada que existem pomadas que você passa, tá certo? O que é o ato mutilatório? O que é o ato mutilar? O que é mutilar? É eu ferir o meu corpo com o objetivo de sentir dor. Isso é mutilação. Se vocês quiserem abrir o dicionário, vocês podem abrir o dicionário, tá? Então, exemplo, uma pessoa que pega uma faca, pega uma gilete ou qualquer outro objeto cortante e ela quer sentir dor, seja por prazer ou seja para descontar os seus sentimentos de tristeza, depressão e por aí vai. Isso é mutilação. Fazer a tatuagem eu não enxergo como algo mutilador, porque eu não estou sentindo prazer
ou escondendo um sentimento por trás daquele objetivo. Certo? Ou eu tô errado? Bom, vamos para as pessoas. Aí. Eu vou ler Ele o vai ler o texto que eu versículo, falei. por favor. Vou ler o texto que eu falei, que referente para que não haja dentro de quem é certo ou errado, para não ter dissensões, está escrito assim no Mateus 18, a partir do versículo 15. Além disso, se o teu irmão pecar contra ti, vai e diz-lhes a sua culpa entre ti e ele somente, e ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Porém, se ele não te ouvir, então leva contigo mais um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, cada palavra seja confirmada. O texto está sendo claro. Dentro daquilo para haja algo certo, se tem 2 contra 1, é assim que funciona. E se eu trouxer 3 pessoas que dizem que tatuagem, ela não é um pecado? Nós temos o mesmo Tem mais direito. 2 perguntas aqui. Nós temos o mesmo direito de fazer isso. Vou falar para vocês o seguinte. O texto que Jesus está falando ali é sobre o irmão pecar. Aí eu torno a minha primeira pergunta. O que é o pecado? Pecado é uma transgressão da lei de Deus. Na Bíblia, e eu lanço o desafio para eles, e lanço o desafio para qualquer um. Me prove um texto da Bíblia que não seja o de Levíticos, preferível que seja no Novo Testamento, que fale o seguinte, ou que dê a entender o seguinte: a tatuagem ela é um pecado, ou que ela é um pecado porque ela vai contra o corpo, a casa do Espírito Santo de Deus. Todo mundo que faz uma tatuagem faz para um propósito. Amém. O primeiro propósito é para se mostrar. Ninguém faz uma tatuagem, raramente... Você coloca a blusa para quê? Pra isso. Você comprou uma blusa não. Você colocou uma blusa para quê? Eu comprei o relógio. Eu comprei o relógio para quê? Eu compro uma corrente de ouro ou um cordão de prata. Nossa bispa está usando brinco. Para quê? Agora, eu não posso usar a tatuagem para também mostrar para o meu irmão? Porque o primeiro exemplo que eu dei foi para mostrar. Pergunta, bispo. Vamos continuar. Correu. Então, eu vou ler, porque a Fabiana, né, que é a esposa do bispo, ela mandou assim: então quem faz micropigmentação está pecando? Aí eu vou colocar essa mesma pergunta dentro da pergunta da nossa irmã Neiva. Neiva, Deus abençoe. Quem coloca brinco ou faz uma micropigmentação está no pecado? Bispo, quero deixar para ele. Ele é um defensor, então eu quero que ele responda. Que essa pergunta, no caso, seria para vocês que estão falando contra a tatuagem, entendeu? Então, elas As querem mulheres saber... que fazem As mulheres que fazem micropigmentação. Querendo ou não, é uma tatuagem. E aí? Porém, ela sai. Ela não fica eternamente. Não fica. Ela sai. Ah, fica? Não, ela sai. É tatuagem. Ela sai. É uma demarcação no corpo. É uma demarcação. Não, é uma no corpo. demarcação, porém ela sai. Calma aí. Mas ela quer saber Não se tá sai. pecando ou não. A pergunta é pecado? Por que eu não posso fazer uma tatuagem no meu corpo? Por exemplo, eu quero muito fazer algo que nem foi falado aqui anteriormente, que pra mim vai ser uma adoração a Deus, e eu não posso porque é pecado, mas eu posso fazer uma micropigmentação. Mas ninguém tá falando que você pode fazer. Ninguém. Ei, Mas aí eu vou entrar nessa questão, porque realmente ninguém fala que pode ou não pode fazer. Mas eu não vejo pastores batendo contra isso. Eu vou pelo texto que diz que tudo que aquilo causa escândalo ao meu irmão, eu devo parar e fazer. Eu devo parar de fazer. Não é comum. Aí, vamos culturalmente, como a gente tratou. Não é comum a gente ver da cultura da igreja questionar o posicionamento de uma mulher que faz a micropigmentação. Não, deixa eu só concluir. Irmã Neiva, o que eu quero dizer nunca houve esse questionamento, esse posicionamento até então, isso é uma novidade. A micropigmentação é uma novidade. Até então, fazer a sobrancelha realmente é uma novidade para muitos, até para os homens.
É uma novidade. Eu faço sobrancelha. Exatamente. Eu faço. É uma novidade, principalmente a micropigmentação. A micropigmentação tem um termo de, no máximo, 7, 8 anos, que veio apresentado e veio ganhando porte dentro do ramo da beleza, certo? E eu faço parte do ramo da beleza, então isso não é tão comum. Então não vejo na igreja esse posicionamento. A igreja tem um papel de não causar escândalo ao nosso irmão, nós não podemos fazer isso, porque nós representamos a Cristo, certo? Nós temos uma responsabilidade de trazer uma boa imagem, uma boa forma para Cristo, certo? Então, porque é fácil, micropigmentação também é tatuagem, beleza? Mas eu estou dizendo que é algo novo. A tatuagem é um assunto que vem sendo abordado há anos. Há anos que tem pessoas batendo na tecla. Pode? Não pode, né? E também, esse negócio tem gerado tantos problemas dentro da igreja que nós vemos muito aquilo que é o mais importante, como foi dito aqui, que é o ganhar algo. A gente tem brigado por tantas coisas fúteis, como tatuagem, é um exemplo, que nós temos perdido o principal objetivo, que é ganhar alma. Vai por você. Não, estou falando do contexto Não. geral. A igreja não tem ganhado. Você não é o porta-voz da igreja para você falar o que a igreja faz ou deixa de fazer. Isso. A igreja tem perdido a Não, sua a igreja tem identidade. perdido sim, bispo. A Não, igreja tem, tem sim. perdido a Ouvinte, sua tem sim, identidade. Tem sim. Ouve isso daqui. Tem sim. Se Ouve isso daqui. você Ele faz falou- o seu papel, Não, se você faz o seu papel, se você faz o seu papel, Peraí, Ah. vamos ouvir. Só deixa eu concluir. Eu preciso. Amém. Ó, se você faz o seu papel, louve a Deus porque você faz o seu papel. Mas que a igreja tem perdido a sua identidade, tem perdido sim. Se fosse assim, se a igreja não tivesse perdido a identidade, não haveria a quantidade de escândalo que nós vemos hoje. Não haveria a quantidade de homens se declarando homossexuais assim, comum. Não haveria isso. A igreja sim tem perdido a sua identidade. A igreja não. As pessoas que estão dentro da igreja que nunca foram salvas. A igreja não. A igreja sempre teve a sua identidade. As pessoas que nunca conseguiram se adequar à identidade de dentro da igreja. Ouvinte, eles falaram o seguinte. Eles falaram o seguinte. Se causa uma estranheza no meu irmão, se causa um escândalo pro meu irmão, obrigado. Um escândalo pro meu irmão, eu não vou fazer essa prática. A igreja nos últimos anos adotou a seguinte postura quanto a mulheres, com todo o meu respeito que vocês merecem, a biquíni. Se causa estranheza ao meu irmão, então eu não posso usar. Amém. Vamos lá, outra questão. Comer porco, que há pouco tempo que a gente tem vivido essas práticas. Quer dizer que eu não vou comer feijoada, quer dizer... Então, eu estou falando aqui de uma coisa que é cultural. Porque se fosse realmente para levar a Bíblia ao pé da letra, as mulheres que... lembra lá de Coríntios? Por favor, vamos abrir a Bíblia em Coríntios? Que aí a gente vai ver uma questão aqui que é importante. Uma questão que é importante. A lei e a prática dos homens. Vamos lá? 1 Coríntios 11. 11, versículos 7, 8, 9, 10 e 11 também. Vamos ler? O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém de mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a sua cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão do Senhor. Depois, se você quiser, você dá uma lida no capítulo 11 completo. Prática da igreja de Corinto. Todas as vezes que as mulheres iriam orar, elas colocavam um véu sobre a sua cabeça. Só que aí, isso daqui não é uma lei para ser cumprida a igreja de hoje. Porque um padrão cultural. Na igreja de Corinto havia várias prostitutas. Várias. Então, para que não houvesse um escândalo dentro da igreja, o apóstolo Paulo pediu para cobrir o rosto das mulheres, o cabelo das mulheres, porque elas tinham uma cabeça raspada. Aí sim, porque causa um escândalo real. A tatuagem eu não acho que causa um escândalo real. Não acho que causa essa estranheza toda. Porque sempre foi falado para a igreja várias coisas, que inclusive eu estava vendo hoje, que matou toda uma geração. Era nego que subia para o céu e falava que o anjo tinha dito tal coisa. É nego que desceu ao inferno 11 vezes, que poderia ter ficado no inferno 11 vezes, dizendo que Satanás... Querido, se não está
na Bíblia. Se não está na Bíblia, se a Bíblia não está falando, tudo bem. Se a Bíblia está falando, vamos cumprir. A maioria dos textos que vocês me apresentaram aqui não fala sobre tatuagem. Eu volto à minha pergunta inicial dizendo, me apresente um texto dizendo que não pode tatuagem. Vamos lá, ainda tem mais perguntas, senão não vai dar tempo. Só um comentário aqui que é importante dizer, a Carolina falou que é a mesma tinta, ferramenta e técnica de fazer qualquer outro tipo de tatuagem, a micropigmentação. A Ana Luísa, ela colocou referente ao comentário do evangelista Álvaro, só porque é algo novo não é pecado? Porque ela falou, então, se é algo novo, então eu não sei. No debate, posso responder, Ana Luísa? No debate eu falei sobre isso. Posso responder, Ana Luísa? Martim Lutero, João Calvino Realmente. trouxeram novidade à igreja porque a igreja estava pecando. Pode Posso falar, responder? evangelista. Ana, como eu falei, é novo e não tem gerado tanta polêmica. Como eu enfatizei, eu não estou dizendo que não é pecado ou que é. Eu estou dizendo que a micropigmentação é algo novo, certo? Como a tatuagem. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o texto que eu enfatizei dizendo que eu não posso trazer escândalo ao meu irmão, porque se as mulheres no nosso ministério chegar hoje com a micropigmentação e os nossos pastores causar escândalo, eu vou ver como pecado. Então, daquele ponto de partida, eu vou olhar como qualquer mulher que faz micropigmentação é pecado. O que eu quero dizer é, se está causando escândalo, porque não há um texto que menciona real, não há um texto que menciona. Só que é um grande erro da geração atual, tem que mostrar tudo. Nem tudo que precisa estar escrito significa que você deva fazer. Porque a nossa vida é uma vida de renúncia. Então se, não está escrito, então eu posso. A Bíblia diz, igual a Bíblia diz, o bispo mencionou sobre bebida. Pode beber, mas não pode se embriagar. Mas a Bíblia fala, eu estou dizendo do papel da igreja. Como eu sempre enfatizei, o papel da igreja é diferenciado. Não é o papel do mundo. Não é o mesmo papel. Por exemplo, se nós falamos aqui que pode beber, mas não pode se embriagar. Porém, a Bíblia diz em 1 Timóteo que os bispos, os presbíteros, os diáconos não podem se dar ao vinho. A Bíblia menciona isso. Então, a gente está mostrando que o papel da igreja não é o mesmo papel do mundo. Não pode beber, mas não pode se embriagar. Isso é uma prática mundana. Infelizmente, o mundo faz isso, eles bebem, às vezes eles não se embriagam, mas normalmente se embriagam. Então, para que não haja esse problema, nós, como ele leu no livro de 1 Coríntios capítulo 11, ou tanto de pessoas que perdem a consciência por conta do vinho no momento da ceia, ou seja, tudo isso que está gerando grandes problemas referente, igual ele trouxe sobre o vinho, deve ser errado, é errado. Deve ser tirado, como o vinho é. Então eu vejo o vinho, a embriaguez, a prática da bebida é pecado, como eu enfatizei. Aonde que a prática da bebida é pecado? Me prova na Bíblia. Não, Então, estou dizendo a vamos prática da igreja. Na Bíblia. Calma aí. Foi a prática da igreja. Vamos voltar pra tatuagem. Eu quero uma coisa aqui. Você está querendo... A igreja católica, ela utiliza da fala dele no seguinte, a igreja católica. A palavra da igreja ela é maior do que a palavra bíblica. Eu quero que ele me prove dentro da Bíblia que a prática da bebida é um pecado. Então, a gente está falando sobre tatuagem. Então, outro debate, a gente pode falar sobre... Eu quero estar nesse debate. Outras coisas, tá bom? E vamos continuar aqui. A Inara, ela perguntou, somos imagem e semelhança de Cristo. Cristo faria tatuagem, bispo? Obrigado, nessa pergunta ele não quer responder ela. Ele não perguntou essa. Inara. Sim ou não? E não vem falar que ele tem tatuagem na coxa não, viu? Há uma linhagem teológica. Não vem essa não. Há uma linhagem teológica. Eu esqueci o nome dessa linhagem, mas depois se você quiser procurar, você pode procurar. Que diz no livro de Apocalipse que na sua coxa, na coxa dele, está escrito que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Tá? Nem tudo, preste bem atenção, nem tudo que a igreja faz hoje, Jesus faria. Nem tudo que a igreja faz, Jesus faria. Aonde Jesus estaria hoje é o lugar que a igreja não está. Vou repetir isso. Aonde Jesus estaria hoje, a igreja não está. Jesus não estaria dentro da igreja, se ele viesse. Jesus estaria nos prostíbulos,
Jesus estaria no meio dos homossexuais, Jesus estaria aonde a igreja mais condena. Isso então traz uma dúvida para mim, traz uma dúvida no meu coração, traz uma dúvida. Qual é a dúvida? Jesus, se Jesus não fizesse a tatuagem e Jesus não falasse nada a respeito disso, significa que eu posso ou não fazer? E aí? Porque há dois tipos de pecado. A gente está falando sobre pecados. E depois eu gostaria que fosse colocado aqui na legenda do vídeo. O primeiro tipo de pecado é quando fazemos o que Deus não permite, que é o que eles falaram. Em amatiologia, a gente aprende assim, ó, o que Deus não permite é pecado. Beleza. E quando não fazemos o que Deus manda, é um outro tipo de pecado. Quando nós não fazemos o que Deus não manda. Só que na Bíblia não há nenhum versículo que diz que pode ou não pode. Abre premissa para mim. Se a Bíblia não fala, ela abre uma premissa, tá certo? Lembrando sempre que, é claro que eu sou sal da terra e luz do mundo, eu sou o corpo e imagem de Cristo e por aí vai. Mas se não faz mal para você, se não faz mal para o seu irmão, se não faz mal para ninguém, por que não fazer? Exemplo. A Bíblia ela não fala sobre música secular, sobre ouvir, por exemplo, uma música que fala sobre amor de pai e filho. Jesus não fala nada sobre ouvir esse tipo de música, mas eu escuto esse tipo de música. Não vai me trazer uma edificação espiritual, não vai me trazer um conforto espiritual, mas eu acho bonito e faço. Ponto. Simplesmente isso. Vamos lá. Aí a Natália, ela comentou, né? Ela tem 8 tatuagens e hoje ela não faz mais por conta de um propósito que ela fez. E hoje ela sabe quanto isso trouxe para ela no mundo espiritual. A Neiva só pontuou o que o evangelista falou, a micro apaga, mas não sai. A tatuagem apaga também. O que fazemos é retocar. Amém. Então, resumindo, o que entende-se é que micro é tatuagem também, pronto, acabou. O Vitor, tudo é permitido, mas nem tudo convém, certo? Ele quer saber sobre isso. Responde o da Vitor, que a Carol mandou outra aqui. Isso é. Nós vamos terminar. O texto é claro, Vitor. Gente, tá quase acabando, tá, pessoal? Ô Vitor, Então, a gente só. Como eu quero sempre enfatizar e lembrar pro bispo, tá? Porque o bispo, ele sempre quer levar para um contexto natural. Cultural. Sim, cultural. Certo? E a gente precisa entender que a nossa cultura não faz parte da terra, não faz parte de uma localização. A nossa cultura é o céu. Certo? Então eu quero enfatizar, tipo assim, tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Então, peça direcionamento ao Espírito Santo para qualquer coisa. Às vezes até uma ação que nós tomamos, mesmo que aparentemente parece ser bom, mas nós devemos tomar muito cuidado. Até o modo que nós devemos corrigir, e a Bíblia diz que nós devemos corrigir o nosso irmão. Muitas das vezes a gente erra. Eu já errei, nós já erramos. Então a gente precisa de direcionamento do Espírito Santo. O nosso direcionamento é o Espírito Santo. Então, eu faço o que eu quiser. A Bíblia diz que não vivemos mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, é isso que nós precisamos ter em prática em nossa vida, como cristão. Cristo deve ser o alvo. Cristo, ele que tem que falar, ele que tem que direcionar. Ele que tem que tomar as rédeas das nossas vidas. Se ele às vezes não falar, não haja. Não toma uma atitude. Às vezes a gente erra por tomar uma atitude precipitada. Às vezes Deus também quer que nós tomamos alguma atitude para ver como nós fazemos. Mas nós vemos Davi orando dizendo: Pai, eu posso ir à guerra? Pai, eu posso ir ou não? E se Deus falasse que não? Ou se Deus não falasse nada? Davi ia tomar uma atitude precipitada? Nós não podemos tomar atitude precipitada. É isso que o povo cristão precisa fazer. Parar de tomar ações precipitadas para depois ouvir algo. Para depois ser repreendido ou não. Porque a igreja é o que mais grita por milagre. Porque é o que mais quebra princípios. Então, a primícia da igreja nunca foi a prática da tatuagem. Nunca teve essa prática. Então, se a gente continua na primícia, a probabilidade de a gente errar é muito menos. Como o nosso apóstolo falou, permaneça no não. É muito melhor. Eu tenho
comentário para fazer sobre isso. A Carolina mandou aqui. Bíblia King James atualizada atualizada. Em seu manto, sobre a sua coxa, traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por que ela comentou isso aqui? Porque tem muitos, né, que falam que a tatuagem é certa porque Jesus, ele tatua na coxa. Então ela tá falando aqui, né, ela está falando que não é sobre a coxa, né? Na King James, que é uma das bíblias que chega mais próximo do original, né? Ela está dizendo em seu manto, sobre a sua coxa, tá bom? Só para avisar, eu não falei que eu acreditava, tá? Depois, se vocês quiserem... Corre mesmo, bispo, pode correr. Ele tá correndo. Não tô correndo. Já vou pegar eles. É o seguinte, eu não falei. Eu falei que há uma linhagem teológica, que eu não me lembrava qual era, que dizia que na coxa mesmo está descrito. Tá? Eu não acredito nisso. Mas, bora. Eu gostaria que os meus oponentes explicassem para a gente, para a igreja, para os ouvintes e para mim que sou leigo, o que significa nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que significa esse versículo? É claro que eu sei que esse versículo ele é aplicado a vários outros contextos, tá? Mas no original, na Bíblia, o que significa isso? O que significa o apóstolo Paulo dizer que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? O bispo vai ver outro aí. Não, eu quero que você me explique isso. 1 Coríntios 6, versículo 12. Eu gostaria que eles me explicassem 1 Coríntios 6, 12. Porque é o seguinte, quando a gente pega um acontecimento, algo que a Bíblia não fala, é o primeiro versículo que vem. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O quê? O que me é lícito, mas nem tudo me convém? Porque o apóstolo Paulo dá características desse tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu quero saber o que é. Para finalizar, só deixando... Não, eles precisam responder. Sim, para finalizar aqui, as perguntas que vocês estão mandando aqui, né, na live, a gente vai encerrar as perguntas, tá bom? Porque a gente já tá para encerrar aqui esse debate. A última pergunta é: nem fareis marca alguma sobre vós, tá na Bíblia. Me explica isso, bispo. O Vitor Hugo quer saber. Eu vou explicar. Antes, eu quero saber... O ouvinte... 1 Coríntios 6, 12. Mas o ouvinte... Então vamos pela O linha ouvinte de raciocínio. Ele que a gente precisa fechar isso aqui. Ele perguntou para você, o evangelista, né? 1 Coríntios 6, 12. Para explicar sobre isso. Então a gente fecha isso e já responde aqui, o bispo responde a pergunta do Vitor, que a gente precisa encerrar o nosso debate. O texto de 1 Coríntios 6, 12 está escrito assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Parte B do versículo: todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei levado sob o poder de nenhuma. Termina de ler o próximo versículo pra gente, por gentileza. Não vai. Os alimentos são para o ventre e o ventre para os alimentos, mas Deus destruirá tanto um como os outros. Ora, o corpo não é para a fornicação, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Continua. E Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu próprio poder. Amém. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tá, essa parte aí eu vou Então, mas ó, presta bem atenção no que eu vou falar. Nem tudo é lícito, mas nem tudo me convém, certo? Isso daqui não está falando sobre tatuagem. Isso daqui está falando sobre as práticas de prostituição, as comidas que são comida oferecida a ídolos, sobre a prática da idolatria. Isso daqui não está falando de tatuagem. Eu queria que vocês me explicassem esse versículo em cima da tatuagem, porque isso daqui não se encaixa com a tatuagem. Todo versículo, ouvinte, ele se encaixa com outro versículo da Bíblia. O Velho Testamento se encaixa com o Novo Testamento. O livro de Coríntios se encaixa com algum outro livro. Você nunca vai ver um versículo isolado na Bíblia, porque um versículo isolado gera um pretexto, gera desculpa esfarrapada, coisa que eles estão dando pra gente aqui. Por quê?
tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E por que o apóstolo Paulo continua no versículo 13 dizendo sobre a prática da idolatria, sobre a prática da prostituição, sobre a prática de outras coisas? Agora deixa ele responder Não. a do Vitor. Não, deixa eu... Eu vou chegar na Deixa eu dúvida. Deixa responder. ele Deixa eu responder. finalizar. Ó, ele só mencionou a parte A do versículo. Não. Não, você mencionou só a parte A A do versículo. 13. Porque ponto e vírgula é uma parte, ponto e vírgula depois é outra Tá, parte. lê certo? essa outra parte que eu não expliquei que eu vou explicar. Todas as coisas me são lícitas. Mas o apóstolo Paulo está trazendo como em primeira pessoa, mas girando para toda a igreja, certo? Mas eu não serei levada sob o poder de nenhuma. Continua. Não, ele calma. continua. Você pediu para eu, Ele você continua. pediu para eu explicar o apóstolo versículo. Paulo, ouvinte, o O Senhor apóstolo pediu Paulo pra eu ele não explicar o para por versículo. aqui. É o O Senhor versículo. pediu Ele pra eu explicar o continua, versículo. mas o versículo... Amém? Vamos dar só- Não. O versículo, Vamos o versículo continuar ele aqui. sabe, estrutura bíblica, Bispo. Só para o ouvinte entender. Nós vamos dar só Estrutura pro seu rim bíblica, aqui. Estrutura bíblica, versículo não diz nada. Porque o que eu preciso Nós vamos entender dar só pro seu é todo o contexto daquela frase. O apóstolo Paulo ele não parou por aqui. Mas ele nós só vamos- leu o final do versículo Bispo. 12. Ele está dizendo assim no versículo 13. Ele continua no versículo 13 dizendo assim, ó. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição. Mas, ele está continuando o versículo aqui. Ele não parou por aqui. O apóstolo Paulo, ele estava falando sobre os seus opositores, que estavam trazendo práticas para a prostituição, para dentro da igreja. Nós pode trazer o texto pro céu. Não pode, Ô, bispo. não pode, porque se eu Bispo. trouxer um versículo isolado, Vamos lá. se eu trouxer um versículo isolado, Você me interrompeu, você não Vai. deixou eu responder. Não, Tá não bom. vai mais, nós já ganhamos essa. Vamos lá. Responde o Vitor. Esse versículo, ele é muito abrangente. Exato. Vitor, Não, quer te Ô, responder. bispo, não, mas Esse versículo, ele é abrangente no sentido de debater. Então, o que a gente pode fazer? Colocar ele na lista como um tema para a gente poder debater depois. eu também quero estar nesse mas debate. eu só preciso responder. Jesus. Mas eu só preciso. Aí primeiro deixa que o senhor evangelista fala. finalizar. Ó, como A tá gente tem escrito. que Vamos, terminar. o senhor pediu para eu ler o contexto geral, certo? Não. O corpo é para o Senhor. Então as nossas ações é tudo para Deus. Correto? Então beleza. Então tudo é para glorificar o nome de Deus. O Senhor pediu para eu responder e explicar o versículo. Estou explicando. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó. Tudo me é lícito, mas eu não me serei levado. Ou seja, ele não vai permitir que as ações dele, ele tome uma decisão de todas as coisas. Ele está dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei levado sob o poder. Ó, o poder está sobre as mãos dele. Ele tem o poder de escolha, não é o livre-arbítrio? Não é isso? Não está sobre nossas mãos? Mas ele está dizendo, eu não deixarei o poder que eu tenho levar sobre elas. Só que levar no sentido da prostituição. Não, o versículo bispo, não, 12, bispo, não, o versículo 12 não, ele não é um versículo não, isolado. não, bispo, O desculpa. versículo 12, Meu ele bispo. termina no versículo 20. Meu bispo, amém. 1 Não, Coríntios não, 6, responde não, o esse, bispo. até o 20. Bispo. Tá bom, Ele ei, está falando não, bispo, sobre responde o prostituição e ele está falando sobre bispo, prostituição. responde o bispo. Vou responder o Vitor. Deixa ele responder o Vitor. Vou responder. Vitor, vai te Amém. responder. Vou responder o Vitor. Antes de responder o Vitor, Só responde o Vitor. vou responder o Vitor. Ele está fugindo do debate, porque ele sabe que aqui dá O povo tá pau. gostando do debate, tá? Aqui Só dá pau. Versículo, 12 até o 20. Quando você lê em casa, leia todo esse É isso. versículo. Pode estudar isso daqui que eu estou dizendo para Responde o você. Vitor agora. Bispo. 1 Coríntios 8, versículo 9, diz assim, ó, mas vedes que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Foi o que vocês falaram, certo? Tudo aquilo que causa escândalo, a gente não pode fazer. Já expliquei sobre isso. O Levíticos, vamos abrir, Levíticos, Na pergunta dele. Levíticos, cadê? Levíticos 19, 28, é isso? Vamos arrancar seu rim hoje. Levíticos 19, 28. Pelos mortos, vamos em parte. Vamos ler o versículo detalhado. Eu sou professor, a gente tem que respeitar ponto e vírgula. Pelos mortos, eu não posso fazer o quê? Não dará gol ou marcações, né? Na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu não posso fazer alguma marcação em menção a pessoas mortas, porque foi aquilo que eu falei no começo.
A tatuagem não é pecado, mas ela pode trazer uma prática pecaminosa. Ela pode trazer pecado. Eu tatuar um símbolo nazista é pecado, bispo? Óbvio que é pecado. Eu quero ouvir deles um outro versículo que não seja esse. Por quê, bispo? Porque a maioria das leis do Antigo Testamento foram aniquiladas por Cristo na cruz. Ou eu estou mentindo? Sim ou não? Tá certo. A maioria das leis que foram escritas no Antigo Testamento, leis culturais, leis religiosas, leis de... Como que é a palavra que agora me fugiu da mente? Essa daí mesmo. De liturgia, né? Leis cerimoniais. Leis cerimoniais, obrigado. Leis de cerimônia, de pequei aqui, vou oferecer um sacrifício, foram aniquiladas por Cristo. Amém, que Cristo é o último. Cristo trouxe a era da graça para a igreja. A era da graça com Cristo traz um novo significado. Qual é o novo significado? O significado do Espírito Santo falar. Mas o Espírito Santo, em muitos dos casos, não vai falar. Afirmo aqui para vocês, em muitos casos o Espírito Santo não vai falar. Se o Espírito Santo não falar sobre a tatuagem, eu vou fazer ou não vou fazer? Irmão, é o seu livre-arbítrio. É o seu livre-arbítrio. Você acha, lendo as Escrituras, que é um erro? Porque eu quero acreditar que os nossos ouvintes são curados e salvos. Amém. Em Cristo Jesus. Porque se você ergueu a sua mão para dizer, eu aceito Ele como único e suficiente Salvador, você não é mais dono da sua vida. Você não é mais dono de si. Ele é o seu dono. Só que a Bíblia não fala o que ele pode ou não fazer. Quanto a questão da Amém. A gente vai finalizar esse debate. E aí eu vou dar 1 minuto, tá? Para cada um dar a sua palavra final nesse debate, tá bom? Vamos começar pelo evangelista. Valendo. Irmãos, antes de mais nada, nós aqui estamos procurando sempre o melhor caminho para poder trazer o melhor direcionamento para a igreja, porque nós que estamos à frente de obras, a gente precisa trazer a melhor direção para que nós precisamos apresentar vocês diante de Deus. Então, mesmo que temos o livre-arbítrio, como o nosso bispo falou, tome cuidado, espere a voz do Espírito falar com você. Mesmo que ele não fale, às vezes é melhor ficar parado do que tomar uma decisão. Então espere, tá bom? Para que você não caia em tentação. Nós precisamos tomar muito cuidado. Nós temos um papel importante, que é representar a Cristo na Terra. Então, é isso que eu tenho para deixar para os irmãos. Amém? Amém. O apóstolo quer um texto. O bispo. Não quero que você fale. Eu quero que você pegue o seu texto. Não. Ele vai trazer um texto. Ouvinte, ele vai trazer um texto e não vai deixar eu explicar o texto O dele. bispo. Aqui na mesa... É palavra final, tá? Então é 1 minuto para Vai, cada. Bispo. 1, 2, valendo. Ouvinte, todos os textos que foram tratados aqui, que foram falados aqui, foram textos que foram tratados de maneira isolada. Eu lanço o desafio para vocês, para todos os ouvintes. Peguem todos os textos, anotem no caderno e estudem os textos. Porque um texto fora do contexto gera pretexto. Tá certo? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele não termina por aí. Ele vai até o versículo 20. Tá certo? Tatuagem, bispo. É pecado? Não. Mas ela pode fazer você pecar. Tá certo? Então mantenha sempre a seriedade. Se mantenha fiel a Jesus Cristo. Se Jesus falar para você, não faça tatuagem, não faça tatuagem. Porque aí é a voz do Espírito Santo dizendo para você não fazer. Mas se ele não falou nada e você acha que você pode fazer, não vai causar escândalo, faz. Não existe problema, tá certo? Não existe problema. Em homenagem ao evangelista Álvaro, eu vou fazer uma tatuagem com o nome dele no meu braço. Amém. Apóstolo Valendo. Livro de Hebreus. Hebreus. Está escrito assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, livre-nos de todo embaraço e de todo pecado que tão de perto nos rodeia, mas corramos para o autor e consumador da nossa fé. A orientação que eu te dou é:
você está rodeado de uma nuvem de testemunha. No livro de Eclesiásticos, no seu capítulo 12, Bíblia, é Bíblia, está escrito assim. Vai acabar o tempo. Não acabou, não. Apóstolo, acabou o tempo. Ei, está escrito assim, não? Vou falar. Está escrito assim, Eclesiásticos 12, capítulo 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém. Ó, Apóstolo, fugir acabou o tempo. de todo embaraço. Amém. Amém. Ele passou um pouquinho do tempo, eu posso passar só mais Não. um pouquinho do tempo? Não, A não. pergunta que você tem que fazer, que obra é essa? Que obra é essa? Todo o texto que ele pegou aqui foi tratado de maneira isolada. Todo o texto. Ele citou um monte de versículo. Procura estudar os versículos que ele citou aqui. Estude. Eu lanço esse desafio para você. Amém. Passou também um Que pouquinho, fala. Que Deus possa abençoar cada um, né? Espera aí que toda quinta-feira nós enviaremos para vocês conteúdos de debate e outras coisas que vão edificar a vida de cada um, tá bom? Desde já agradeço a todos que esteve conosco, que Deus abençoe grandemente. Eu declaro aí um resto de semana aí abençoado para cada um, em nome de Jesus. Até mais! Tchau, gente! Até a próxima. A próxima quebra ele de novo. Ei!